Na realidade, se trata de limitação. O poder é atribuído para ser exercido. Se não houver o exercício do poder funcional, de qualquer poder funcional, como é o caso do poder familiar, podem advir sanções para o titular. Ele pode ser suspenso no exercício do poder funcional, ou até destituído. Precisamente o que ocorre nas previsões que nós temos quanto ao poder familiar, seja no Código Civil Brasileiro, seja no Código Português, onde a terminologia se limita a falar em inibições, não é assim? Inibições do poder paternal. O Código Brasileiro aí é um pouco mais explícito, inicialmente trata da suspensão e depois da perda, em caráter definitivo, do poder familiar. Portanto, é isso que nós encontramos aqui. Possibilidade de suspensão e até mesmo de destituição do poder familiar, artigos 1637 e 1638 do Código Civil Brasileiro. Artigo 1915 do Código Civil Português. Aqui eu apresento uma representação gráfica da relação jurídica de direito de família que traz em seu conteúdo o poder familiar. O sujeito ativo do poder familiar é o pai e a mãe. O sujeito passivo, embora muitos assim não vejam, não se trata apenas do filho, dos filhos, é igualmente sujeito passivo, o terceiro, os terceiros, e igualmente o pai e a mãe, no que tange ao seu aspecto de limitação, de impossibilidade de não exercer adequadamente os poderes, ou de se omitirem no exercício desses poderes. Qual o objeto desta relação jurídica própria ao poder familiar? Todos os comportamentos, os bens e as modificações jurídicas previstos nos artigos 1634 e 1689 a 1693 do Código Civil. Aqui estou me referindo ao Código Civil Brasileiro. No Código Brasileiro de 2002 houve uma separação sob a rubrica do poder familiar. Se trata apenas do poder familiar que se exerce sobre a pessoa dos filhos. Essa expressão não é muito adequada, dá a impressão de que o filho é uma espécie de objeto na relação. Não é. A pessoa jamais pode ser objeto de relação jurídica. Filho se situa no polo passivo. Objetos são os comportamentos que realizam o poder familiar. Houve uma separação. O poder familiar que diz respeito aos bens dos filhos foi deslocado para estes artigos de 1689 a 1693. Este quadro eu apresento apenas para assustar a audiência, afinal de contas esta não é a oportunidade para desenvolvê-lo detalhadamente. Eu apresento apenas como uma lembrança de que há um universo muito grande de posições jurídicas, uma verdadeira constelação por trás daquilo que nós reduzimos na nossa linguagem do dia a dia: direitos e deveres. Por trás de um direito existem posições menores, partículas. São as quatro posições superiores: pretensões, faculdades, poderes formativos, imunidades, cada qual com a sua lógica própria, cada qual com a sua característica. Assim como ocorre com o direito subjetivo, também o poder funcional pode ser decomposto nestas partículas. Por favor. Basta lembrar que a pretensão é um poder de exigir. Ela tem como posição passiva a correspondente
um dever de comportamento da contraparte. No âmbito do poder familiar, os pais podem exigir aos filhos a frequência à escola, ao ensino. O poder formativo, por seu turno, tem como correspondente no polo passivo uma situação de sujeição. O sujeito passivo não precisa nem adotar alguma ação, nem se omitir. Tem apenas que suportar as consequências do exercício desta espécie de poder. Nós também encontramos poderes formativos no âmbito do poder familiar. Um dos poderes incertos no poder familiar é o poder de representação dos filhos menores de 16 anos.